Uma gravação, por favor. This call is now being recorded. Professor, só dá uma baixada no seu volume que ele tá dando eco. Tá dando eco no meu volume? Isso. Abaixar o volume do meu microfone. Ou eu tô falando muito alto? Foi, tá bom já. Porque tava dando microfonia. Ah, entendi. Talvez alguém tenha deixado o microfone aberto aqui. Parei, agora tá bom assim? Foi, tá bom. Tá. Eu moro perto de cachoeira, costumo falar alto, tá? Se tiver algum problema, me falem aí. Tá. Vamos lá, eu trabalhei algum tempo como eletrônica embarcada e eu queria passar um pouquinho dessa experiência para vocês, a mostrar um pouco mais o que é o interior do carro, né? Eu sou um entusiasta do meio automotivo, acordo pela manhã e começo a ler algumas notícias do meio automotivo, está ali no meu feed de interesse até hoje. E a eletrônica embarcada é um problema ou uma solução? A gente vê aí sempre, todas as montadoras estão lançando novas tecnologias, a gente tem grandes redes de comunicação no veículo, a gente acaba de falar de veículo conectado, e eu não falo só do veículo que eles colocam o marketing, veículo com Wi-Fi, isso é o mínimo do veículo conectado, né? A gente está falando de veículo que interage com outros veículos. A gente já começa a ter mais frequente a questão do veículo autônomo, mas sempre tem a questão, quanto isso vai custar e qual a confiabilidade do sistema. A gente, à medida que coloca mais recursos no veículo, ele vai ficando cada vez mais caro. E aí a grande dificuldade, isso é melhor simplificar ou é melhor complicar os veículos? Qual que é o interesse que o cliente tem atualmente? A eletrônica embarcada é um bicho de sete cabeças? Será que a gente está criando ali elefantes brancos para um futuro bem próximo ali ou não? Um pouquinho da história da eletrônica embarcada, o veículo propriamente dito, sem uma tração animal, ele já foi idealizado lá no século XV por Leonardo da Vinci, que fez um carro movido a corda, mas no início do século, em torno de 1900 e pouquinho, a gente já começou a ter os primeiros carros em produção em série. E aqui a gente tem, por exemplo, um Ford modelo T, que foi um dos mais fabricados da época. Esse carro, ele não tinha nem motor de partida, a gente vê aqui uma manivela para fazer a ignição do carro, e o sistema elétrico do carro era simplesmente uma pequena bateria de 6 volts, um dínamo para carregar essa bateria, e ele necessitava de energia elétrica basicamente para o acionamento das velas, porque o motor é um motor a combustão e a gente precisa daquela fagulha para acionar o motor a combustão. Ok? Esse aqui já é um avanço para a época, a gente já vê aqui faróis elétricos, mas o modelo anterior só tinha esses lampiões que eles mantiveram nesse modelo aqui. Então a gente vê aqui, era lampião a gás ou a querosene para fazer a iluminação do carro. E basicamente é quase o sistema elétrico de uma bicicleta hoje em dia. E para quem acha que o carro elétrico é uma coisa atual, na verdade é um meio atual, mas ele foi inventado há muito tempo atrás. Em 1913, aqui está um protótipo do Ford para veículos elétricos. E aqui tem um caminhão elétrico que foi usado pela Light. Esse aqui está no museu lá no Rio de Janeiro da Light, que é um caminhão, aqui embaixo tem um monte de baterias elétricas, e ele foi usado por muito tempo pela Light aqui no Brasil. Esse aqui é um modelo produzido em 1907. Os carros a combustão, eles propagaram mais, eles foram mais produzidos porque eles são mais baratos em relação aos veículos elétricos. Vamos avançar aí quase 70 anos na história. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Professor, uma licença. Diga. Professor, o senhor está apresentando alguma coisa? Algum slide? Eu estava. Não está aparecendo? Não. Deixa eu tentar parar de novo. Para mim tá aparecendo a parte elétrica do Fusca. Agora não estava. Eu tinha parado. Vou tentar carregar de novo. Apresentação. Me diga quando vocês voltarem aí a visualizar o Fusca do 1970 aqui do meu pai. Voltou? Conseguiu ver? Às vezes você está em outra tela. Ok?
Vamos continuar aqui. Avançando um pouco na história, esse aqui é o Fusca 1970, que meu pai tem ainda hoje, ele tem um 76. A elétrica já avançou muito, né, do que a gente tinha antes. Agora a gente continua tendo uma bateria, mas uma bateria um pouco maior, já um gerador de corrente, um gerador de corrente contínua, um motor de partida, a gente não precisa ter a manivela, mas basicamente a gente tem uma parte elétrica para com uma bobina e um distribuidor para fazer a ignição, a centelha nas velas do motor a combustão. E basicamente a gente só tem um sistema de iluminação externa, com as luzes do veículo, um limpador de para-brisa e a buzina. Isso aqui é a grande elétrica de um Fusca de 1970. Ao longo da história, os carros, o cliente precisava de novas funções, ok? E essas funções normalmente estão proporcionadas por dispositivos eletroeletrônicos. A gente entendia que quanto mais dispositivos a gente tinha no carro, mais funções aquele carro teria. Mas só que a quantidade de dispositivos que a gente colocou no carro era gigantesca e era muito complicado fazer o gerenciamento desses dispositivos. E no final a gente precisava de mais, a gente acabou desenvolvendo mais funções que dispositivos no carro. Um exemplo análogo é o nosso smartphone. Hoje o smartphone ele tem várias funções e o hardware dos aparelhos praticamente é o mesmo. Evolui muito pouco a questão de hardware hoje em dia. A partir dos anos de 2010, o número de componentes eletrônicos no carro, de ECUs, ou seja, de componentes inteligentes no carro, que a gente consegue programar, ele começou a crescer. Isso aqui, um carro de luxo de 2010 já tinha 60 componentes, e um carro de luxo lá em 2014, 2015, já passava de 100 componentes, 100 centrais eletrônicas inteligentes no carro. Tá? Só que esse número de centrais eletrônicas praticamente não aumentou desde então. O que aconteceu foi, a gente conseguiu aumentar o número de funções no veículo, mas sem aumentar o número de componentes eletrônicos. Cada componente eletrônico passou a ter cada vez mais funções. Para vocês terem uma ideia da complexibilidade que a gente tem no veículo, isso aqui é de 2015, esse gráfico aqui é de 2015, em 2015 a gente tinha cerca de 100 milhões de linhas de código-fonte num carro de luxo. Para vocês terem ideia, o Windows 7 tinha menos de 40 mil linhas de código na época, e o Android da época tinha menos de 11 mil linhas de código. Então pensa o quão mais complexo é o software de um carro. E aqui a gente não está falando de um software único, a gente está falando de vários softwares que estão distribuídos em diferentes componentes do veículo. Ok? E essa tendência ela é exponencial, ela é só de aumentar. Aqui nos anos 2000 a gente já está falando de mais de 200 milhões de linhas de código, e em 2025 eles estimam em mais de 600 milhões de linhas de código. Isso espalhado em mais ou menos 100 calculadores modernos no veículo. Qual que é a chance de uma linha de código ter problema desses 100 milhões? É muito plausível o carro ter problemas. O que a gente faz no veículo é tentar consertar os problemas que geram maior transtorno para o cliente ou que tem algum risco. Mas é impossível fazer a correção de todos os problemas do carro. Então, vez ou outra, vocês vão ver algum recall, e alguns recalls verdes, recall verde que a gente fala, ou branco, é quando o cliente vai na concessionária, eles atualizam o software do carro e nem avisam ao cliente. Tá? Mais ou menos 90% de toda a inovação que a gente tem no meio automotivo vem da eletrônica embarcada. Atualmente, a gente fala que mais ou menos 35% do valor do veículo é devido à eletrônica embarcada. Então, se a gente pegar um carro ali de 100 mil reais, mais ou menos 35 mil reais você está pagando pela eletrônica embarcada, o software e os hardwares que estão ali aplicados naquele veículo. Isso deve aumentar até um limite mais ou menos 50%, que deve chegar em 2030, talvez até um pouco antes. Tá? Isso pode chegar a um valor muito maior? Na verdade, não, porque a gente tem muita parte mecânica no carro, né? A parte de ligação ao solo, a parte de pneu, suspensão, lataria, isso não é normalmente relacionado à eletrônica. Então, isso aqui deve ficar limitado a uns 50%. O peso da eletrônica embarcada, a gente distribui em algumas áreas de atuação. A primeira área, que a gente fala de sobre o capô, a parte de powertrain.
A gente tem a parte de habitáculo, que é a parte eletrônica de habitáculo, que é limpador de para-brisa, iluminação, a parte de entretenimento, que é a parte de navegação, rádio, a parte de safety, que é a parte de segurança, e a parte de ADAS, que é assistência de condução autônomo ou automático. Para vocês terem ideia aqui, o valor da eletrônica embarcada, o quanto que representa o mercado da eletrônica embarcada. Em 2018 foram 283 bilhões de dólares aplicados em eletrônica embarcada no mundo inteiro. E aqui a gente tem uma visão global de como é dividida a eletrônica embarcada. Aqui a gente não tem a gente não tem os componentes, mas sim as funções num veículo moderno. E como que é organizado toda essa estrutura da eletrônica moderna? Isso aqui era uma função que eu tinha, uma das últimas funções que eu tinha como engenheiro, é a arquitetura eletroeletrônica do veículo. O arquiteto eletroeletrônico ele é responsável por organizar as funções do veículo e distribuir essa função em diversos componentes. Vou dar uma exemplificada da iluminação. Como vocês fazem para acionar a lâmpada de um veículo? Lá no Fusca, no anos 70 do meu pai, basicamente era um interruptor que vinha, a energia vinha da bateria, passava por esse interruptor e ia direto para a lâmpada. Num carro moderno, não. Eu tenho ali a alavanca da minha chave de seta, a maior parte dos carros, a iluminação fica naquela alavanca da caixa de seta. Ele é um componente inteligente, ele envia informação para uma central eletrônica, essa central eletrônica interpreta a informação, manda um comando para uma outra central de relés para acionar o farol do veículo. Ao mesmo tempo, ele manda uma informação para o cluster, ou seja, o painel do carro, acender uma lâmpada indicando que o seu farol está ligado ou não. Ok? Em alguns carros, manda essa informação, inclusive para o rádio, para o ar-condicionado, para reduzir a iluminação de alguns componentes, para melhorar no modo de condução noturna, por exemplo. Tá? E a gente tem uma vantagem, lá no Fusca do meu pai, se aquele botãozinho que ligasse o farol estragasse, a pessoa ia ficar no escuro. Hoje em dia, se aquela chave que liga o farol estragar, o nosso carro pode entrar no modo de condução seguro, ou seja, ele vai ligar o farol automaticamente até você corrigir o erro, evitando que o motorista, por exemplo, fique no escuro numa condição extrema. Tá? Algumas regras de uma ECU. ECU é aquele mini computador que a gente falou, é uma central eletrônica com controle inteligente que eu consigo programar. Toda ECU ela tem que ter alimentação, tem que chegar a tensão da bateria nela. Ela tem que estar conectada por meio de cabos, por meio de rede, ou por uma conexão Wi-Fi. Deve ser capaz de gerir o seu estado, ou o estado que a gente fala é a central eletrônica, acordar, desligar e guardar os dados antes de se desligar. Por que ele tem que gerir o estado? Pensa se todos os componentes ficassem acordados e gastando energia o tempo inteiro. A bateria do carro ia durar 1 dia, no máximo 2 dias. Ou a bateria do carro para durar até 30 dias com o carro desligado, você tem que conseguir desligar todos os componentes sem perder informação. E alguns componentes ainda ficam no estado, digamos, de stand-by, prontos para serem acordados a qualquer momento. E hoje o carro moderno ele tem que ser capaz de gerir a parte de diagnóstico. Hoje um carro moderno com mais de 100 centrais eletrônicas, cada central, vamos supor, tem ali uns 5 ou 6 sensores ligados nessas centrais eletrônicas. Pensa a quantidade de componentes que um mecânico deveria consultar para achar o problema. Então, hoje, toda central tem um autodiagnóstico, que facilita muito a manutenção desses carros. Vamos partir para uma arquitetura primária, uma arquitetura de base, que é a parte de distribuição e proteção do carro. Basicamente, a gente tem um alternador para produzir energia elétrica, esse alternador produz energia elétrica que é utilizada na bateria, e essa bateria, junto com o alternador, fornece energia elétrica para uma central com relés e fusíveis que vão alimentar o carro inteiro.
tá? Alguns carros mais modernos já têm um alternador que a gente chama de alternador inteligente. Esse alternador inteligente, ele tem uma polia que não é fixa, a polia do alternador fica ligado por uma correia ao motor. Mas ele pode girar produzindo energia no alternador ou girar em falso, não gastando o combustível do motor. Onde que eu uso um alternador inteligente? Por exemplo, se eu estiver numa subida, eu preciso mais de energia do meu motor para as rodas, então eu poderia desligar o meu alternador se minha bateria tivesse carregada. Se eu estiver numa descida, por exemplo, ao contrário, eu posso pegar a energia que está sendo, que tem ali na roda do carro, pela inércia do veículo, e ligar a polia do meu alternador para recuperar essa energia para minha bateria. Ou seja, eu vou carregar minha bateria somente em momentos mais propícios para economizar combustível, no caso. Eu consigo ter uma economia com um alternador inteligente na ordem de 3 a 4%, o que não é pouca coisa, principalmente com a gasolina custando quase R$ 5. Ok? Eu vou dar uma passada rápida em algumas funções do carro, dos carros. Se alguém tiver dúvida, pode parar e perguntar alguma coisa específica, tá bom? Para vocês terem ideia, isso aqui é um sistema, é parte do sistema de um carro não tão completo, um carro mais básico, onde a gente tem a alternadora, a bateria e uma série de fusíveis protegendo cada alimentação que eu tenho no carro. A função do fusível aqui não é proteger o componente, a função do fusível, por exemplo, não é proteger o rádio que está no meu carro, e sim proteger a fiação, no caso do carro a gente chama de chicote, que chega até o rádio. É evitar que esse fio, se eu tiver um curto-circuito nesse fio, esse fio sobreaqueça e acabe causando um incêndio no veículo. Então tem uma série de fusíveis para proteger a fiação e algumas saídas inteligentes, que a gente chama de Smart Power. Smart Power é uma saída comandada. Boa noite, Vanessa. É uma saída comandada por relé, e esse relé é inteligente. Se por acaso ele entender que tem um curto-circuito, ele vai simplesmente abrir o circuito. E uma vez que eu não tenha mais o problema, ele vai voltar a funcionar normalmente. Eu não precisaria trocar o fusível. E uma grande vantagem que eu tenho de uma Smart Power é a parte de diagnóstico dessa saída. Se, por exemplo, eu estiver andando com o meu carro, eu tiver vamos imaginar duas situações. A lanterna do carro fica lá na parte traseira, que ilumina o carro à noite, ou a luz de freio. Se eu tiver uma luz de freio protegida por fusível, que a maioria dos carros mais simples hoje tem, né? E o fusível queimar, eu não vou ter nada indicando que eu tenho um problema na minha luz de freio. Eu vou precisar, com frequência, verificar se a minha luz de freio está queimada, e verificando que ela esteja queimada, ou com um curto-circuito na minha rede, eu vou lá, troco o fusível ou troco minha lâmpada. Se eu tiver uma Smart Power, uma saída inteligente, eu normalmente vou ter no painel do carro um aviso falando, olha, para o seu veículo e verifica a luz de freio, que sua luz de freio está queimada. Ok? A eletrônica moderna, ele dá esse leque de opções aqui. Isso falando de arquitetura primária. Vamos imaginar os componentes que eu tenho num veículo. A diferença de uma arquitetura única, uma central única do carro, de uma central distribuída. Há alguns componentes que eu tenho no carro: chave de ignição, o interruptor de marcha ré, a velocidade do veículo, o sensor da velocidade do veículo, o sensor de velocidade do motor, de rotação do motor, o sinal de portas abertas. Aqui tem alguns componentes do veículo. E aqui eu tenho alguns sistemas, algumas funções do veículo. Por exemplo, o sistema de alarme. O sistema de alarme usa a informação que vem da chave da ignição e a informação da porta aberta. Por exemplo, se minha chave estiver fora da ignição e alguém abrir a minha porta, meu alarme vai disparar. As travas do veículo usam a informação da chave, a informação de velocidade do carro, ou seja, se o meu carro estiver a mais de 20 km por hora, ele poderia travar o carro, e o sinal de porta aberta. Então eu posso ter vários sistemas utilizando a mesma informação. Se eu tivesse numa central única,
cada informação dessa aqui, o sinal de chave de ignição, por exemplo, eu teria que ter um fio mandando a informação para cada um desses componentes. Ok? Cada um desses componentes deveria ter uma entrada para saber se a chave da ignição, qual a posição que está a minha chave no contato. Ok? No contrário, ao contrário de uma arquitetura distribuída, eu posso ter só um desses componentes aqui, uma dessas funções, com a informação da chave da ignição. E esse componente vai enviar a informação para os outros componentes, via uma rede de informações. Ok? Isso vai reduzir muito a quantidade de fios que eu tenho do carro e vai aumentar muito a possibilidade de novas funções do veículo. Aqui um exemplo de uma rede distribuída, de um veículo bem simples aqui, onde eu tenho algumas informações, eu tenho a parte de motor, a parte de habitáculo, e eu tenho redes de informação para enviar e receber informações no veículo. Aqui tem um sistema de um carro com 47 controladores, 47 ECUs, e olha o quanto fica complexo o fluxo de informações. Aqui eu tenho as redes do veículo, cada fio azul aqui é uma rede CAN do veículo, azul ou preto, ou seja, cada fio aqui eu tenho uma rede do veículo, e essas redes elas se comunicam. Por exemplo, uma informação que está num componente aqui, ela pode transitar por uma rede, vir para outro componente, esse outro componente transmite a informação para outra rede, então qualquer componente do veículo, se corretamente programado, pode receber informação de qualquer outro componente. Isso dá um leque de opções. Por exemplo, a velocidade do carro é uma informação que está lá no freio ABS, certo? Mas quais componentes usam a informação de velocidade do carro? A velocidade do carro ela é usada pelo motor, pela central do motor? Sim. Ela é usada no cluster do veículo ali para informar a velocidade que você está andando com o veículo? Sim. Ela é informada para a central para travar as portas? Sim. Ela é informada para o airbag? Com certeza. Se o carro estiver parado, o airbag não vai disparar, mas se o carro tiver em uma determinada velocidade, dependendo do impacto, ele tem que disparar, então ele precisa da informação de velocidade. O rádio precisa da informação do veículo? Olha, o rádio não precisa da informação do veículo, mas seria interessante a informação de velocidade no rádio? Em alguns momentos, sim. Por exemplo, se você estiver numa rodovia com um carro andando ali a 110 km por hora, você começa a escutar um barulho externo relativamente alto ali, dependendo do carro que você está. Então, você pode aumentar um pouquinho o volume do carro, o volume do rádio do carro, de maneira a compensar esse efeito da velocidade, de maneira automática. É imprescindível? Não, mas melhora a qualidade, é uma função a mais que a montadora pode ofertar? Sim. Tá? Então, basta que a informação de velocidade chegue no OBS e ela pode, por meio de várias redes de comunicação, ser distribuídas para todos os componentes que precisam daquela informação. Tá, ok? E a distribuição desses componentes em diversas redes é função da arquitetura do veículo, a parte de eletrônica, a parte de arquitetura funcional do veículo. Quando a gente vai especificar, por exemplo, uma função de iluminação, iluminação parece uma função relativamente simples, né? A gente gira um botão e acende o farol. Na verdade, a função na montadora que eu trabalhava de acender o farol, acender as luzes do veículo, era um documento de mais de 700 páginas. E era uma das funções mais simples que a gente tinha ali, ok? Porque eu tenho vários estados diferentes que uma função de iluminação pode ter. E cada pedaço da função de iluminação pode estar alocada, distribuída em um hardware diferente. Então, quando eu vou programar, por exemplo, o cluster do veículo, eu pego a função de iluminação, só o que corresponde ao cluster eu entrego para o fabricante que vai me entregar o cluster do veículo, o painel do veículo. Eu pego só um outro pedaço da função e mando para o fabricante que vai programar a central de relés do carro, por exemplo. Tá? Só molhar aqui o bico.
Então, para ter todo esse fluxo de informações, o protocolo de comunicação é muito importante. Um dos protocolos mais conhecidos no meio automotivo é o protocolo de rede CAN. O protocolo de rede CAN é um protocolo com 2 fios, e nesses 2 fios eu mando uma informação binária. A informação binária com zeros e uns, ou seja, bits recessivos e bits dominantes. Cada fio tem um nível de tensão diferente, e quando a diferença dos dois for um determinado valor, eu tenho um bit recessivo. Quando a diferença dos dois for um determinado valor, eu tenho um bit dominante. É uma informação totalmente digital. Então, numa mesma rede, no mesmo par de fios que estão ligando ali 5, 6, 20 componentes, cada componente vai estar enviando informações para a rede. Mas como que eu diferencio essas informações? Cada conjunto de informações vai ter um endereço. Vai ter um endereço, e depois do endereço eu vou mandar os dados referentes àquelas informações naquele endereço. Ok? E eu tenho uma série de protocolos para garantir que aquela informação vai chegar sem ser corrompida ao seu destino. Se por acaso a informação for corrompida, a informação, eu vou disparar uma série de diagnósticos para inviabilizar aquela informação. O protocolo ele é muito seguro, tanto a parte de codificação, essa parte de criptagem do protocolo, quanto a parte física do protocolo. Eu falei que é uma comunicação em 2 fios. Por que é uma comunicação em 2 fios? Para ter redundância. Se por acaso eu perder um fio, a informação continua chegando no segundo fio. Se, por acaso, um dos fios entrar em curto-circuito com a massa, com a carcaça ou com 12 volts, eu vou continuar mandando informação. Se os 2 fios entrarem em curto-circuito entre si, isso aqui é um par trançado, então pode acontecer, a informação vai continuar circulando. Ok? O protocolo vai parar de mandar informação em um dos fios e manter a informação só no segundo fio, e você tem a informação continuando a circular. Então, a chance de ter um problema crítico na rede é muito pequena. Mesmo assim, se a rede encontrar algum defeito, ela vai fazer um autodiagnóstico da rede e vai enviar essa informação para o sistema. Vai registrar o erro e enviar essa informação para o sistema. E eu tenho algumas velocidades de rede. Lembrando que a taxa de transmissão, a velocidade que eu tenho na minha rede, que na rede CAN é limitada ali a 1 megabit por segundo, ela é em função do comprimento que eu tenho do meu chicote. Se o comprimento do meu chicote, o comprimento do meu cabo for muito grande, eu tenho que reduzir a velocidade da minha rede. Normalmente no carro a gente trabalha com 125, 500 e 1 megabit, tá bom? De uma forma um pouco mais prática, aqui tem o endereço, aqui tem um pedacinho de rede de um veículo, ok? Em cerca de 40 milissegundos, olha a quantidade de informações que foram enviadas numa rede. Lembrando que a gente tem informações hexadecimais aqui, então eu tenho até 16 bits em cada letrinha dessa aqui. Olha a quantidade de bits que foi informado em 40 milissegundos do carro. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma extração, a tradução desse diagrama aqui do lado, né? Aqui a pessoa, em um determinado momento, pisou no freio, pisou bruscamente no freio, né? A velocidade do carro caiu quase que instantaneamente. Eu tenho uma outra informação aqui de desaceleração, o carro desacelerou, perdeu velocidade, logicamente, e ele acionou a função do warning. A pessoa pisou muito forte no freio e o carro desacelerou tanto que acendeu aquele alerta do carro, tá bom? Fisicamente, aqui tem a mensagem, quem já utilizou um osciloscópio, aqui tem o sinal físico do carro, da rede CAN, como que ela está distribuída no carro, tá bom? Então eu tenho um equipamento que faz a tradução daqui para cá, e o nosso computador faz a tradução e interpretação dos dados. Trabalhei muitos anos com isso aqui, fazendo teste em carro da parte eletrônica. Só vendo o horário aqui para não passar muito.
Só que eu tenho um problema não, eu tenho uma limitação da rede CAN, ele tem uma quantidade de dados limitada. Hoje em dia, com os carros cada vez mais modernos, né, com mais eletrônica embarcada, mais informações, mais rede conectada, eu preciso cada vez de uma velocidade maior de comunicação. Só que dependendo da velocidade de comunicação, isso implica em perda de confiabilidade. Então, no veículo atual, eu tenho vários sistemas de comunicação, cada um com um nível de confiabilidade. Eu tenho a rede CAN, que é o tradicional ali do meio automotivo, mas ele tem uma taxa máxima de cerca de 1 megabit por segundo. Eu tenho o protocolo LIN, que é um protocolo de um fio só que ele tem uma confiabilidade muito baixa. Eu uso isso aqui em sistemas que não precisam de tanta confiabilidade. O sistema de alarme, por exemplo, o sistema de sensor de estacionamento, que o máximo que eu vou ter é uma pequena perda material. Se um sensor de alarme parar de funcionar, um sensor de estacionamento parar de funcionar, normalmente eu não vou ter um dano tão grande quanto o meu carro desligar em plena rodovia, por exemplo. Partindo para redes de maior velocidade, o carro moderno já utiliza redes Ethernet. É como se fosse roteador, vários roteadores dentro do carro e cabos de rede Ethernet com uma taxa, com uma frequência de dados muito maior. E a gente já começa a utilizar, a pensar, eu não vi aplicação ainda, até de redes USB, principalmente para carregamento do software no carro. Na linha de produção, eu tenho um tempo muito curto para colocar os softwares no carro. Então, o fabricante já manda o software dentro do carro, dentro do componente, quando ele vende para a montadora, e no final da linha de produção ele só faz uma telecodagem, ele só habilita as caixinhas para falar, olha, esse veículo tem um ABS, esse veículo tem uma direção elétrica, esse veículo tem rádio, não tem rádio, ok? Então, no mesmo carro, ele pode conviver com diferentes tecnologias de comunicação, tá bom? Eu falei da rede CAN porque é uma das mais utilizadas, mas as redes não são tão diferentes em funções. A rede basicamente serve para trafegar informações de um componente até outro componente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles usam um padrão de tomada que no Brasil eles chamaram de OBD-BR2. É o padrão internacional OBD2 adaptado ao padrão brasileiro. A ideia dessa tomada, primeiro os fabricantes utilizam essa tomada para comunicação com o veículo, seja na linha de montagem ou numa concessionária, por exemplo, para atualizar um software, para atualizar uma calibração, para mudar a telecodagem, a lista de componentes que aquele carro tem, por exemplo. Eu uso esse padrão que a gente chama de OBD-BR2 no caso do Brasil. Mas no Brasil eles a legislação brasileira obriga a ter essa tomada e algumas informações nessa tomada para fiscalização. A ideia seria você levar o carro para fazer vistoria. Aqui no Rio de Janeiro, alguns carros já ainda fazem vistoria, né? Então a pessoa conecta um computadorzinho aqui via essa tomada, ou uma dongle, eu tenho aqui na minha gaveta, parecida com essa. Isso aqui eu comprei na China por, sei lá, $1, $2, e tem comunicação via Bluetooth com o celular. Então a ideia é você conectar um scanner no veículo, e esse scanner lê algumas informações do veículo para o policial numa vistoria verificar se o carro tem condições de estar circulando, se ele tem algum problema grave no sistema de freio, se ele fez as revisões que ele deveria fazer, se os airbags estão funcionando da maneira ou tem algum defeito. Então isso está preparado para ser utilizado. Hoje, no Brasil, não conheço nenhum estado que faça essa verificação, mas a legislação impõe que as montadoras deixem isso aqui preparado. Então, não se assustem se um dia o policial colocar um equipamento na tomada OBD do carro para fazer esse tipo de verificação, ok?
E com os carros cada vez mais automatizados, eletrônicos, e falando até em condução autônoma, isso provavelmente vai ser muito cobrado daqui em diante. Um outro componente, no caso físico, é o chicote. O chicote é toda a fiação elétrica do carro. É a que vai ligar todos os componentes do carro. Isso aqui tem uma especialidade de engenharia só para projetar os chicotes, e num carro simples a gente fala mais ou menos de 50 quilos de chicote de fiação que tem no carro, mais ou menos uns 1.000 pedaços de fio, 1.000 condutores elétricos e cerca de 200 conectores. Se a gente estiver falando de um carro elétrico, eles estão falando de cerca de até 250 quilos de chicote num carro elétrico. Então é muita fiação que a gente tem nesse métier, nessa expertise. Alguma dúvida até agora? Vamos falar agora das funções, de algumas funções do carro. Não? Então vamos lá. Uma função bem simples para economizar combustível é a função Stop and Start. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os governos tendem a ter uma legislação contra a emissão de CO2. E para emitir menos CO2, inclusive no Brasil, eles têm que desenvolver tecnologias para economizar combustível. A emissão de CO2 é diretamente relacionada ao consumo de combustível. E por incrível que pareça, a legislação menos permissiva, a mais rígida do mundo, é hoje a legislação da China para emissão de CO2, porque lá eles têm muitos veículos e um problema muito grande com a emissão de CO2. Um dos sistemas mais simples que tem é você desligar o carro quando ele não está sendo utilizado. É princípio básico, você para num semáforo, e enquanto o semáforo não abre, o seu carro está ali funcionando e está gastando combustível. E, vamos falar, a eficiência nesse caso é zero, porque ele não tem deslocamento nenhum e continua consumindo combustível, para simplesmente manter o motor em funcionamento. Então, esse sistema Stop and Start, ele verifica que o seu pé está no freio, o veículo está parado, e simplesmente desliga o motor do carro. Assim que você tirar o pé do freio, ele vai automaticamente ligar novamente o veículo, e aí você vai continuar seguindo o seu trajeto. Do ponto de vista do cliente, isso aqui é transparente, o cliente não vai ter diferença nenhuma na condução do veículo, tá? Mas algumas coisas o veículo tem que entender. Por exemplo, se a bateria do carro permite ficar ligando e desligando. Se o nível de bateria do carro estiver muito baixo, ele não vai poder desligar o carro naquela situação. Ou se o cliente exige o funcionamento de algum sistema, por exemplo, limpador de para-brisas, que tem um alto consumo de energia, normalmente ele também não vai ficar desligando o carro. Então, ele usa um alternador inteligente e com uma maior durabilidade para ficar ligando e desligando o carro várias vezes. E, naturalmente, uma bateria que custa mais também por isso. Aqui no Brasil, a gente já tem vários veículos de Stop and Start. E, normalmente, a pessoa se assusta quando vai comprar a bateria do Stop and Start, que ela é ligeiramente mais cara do que uma bateria de chumbo ácido clássica, com carro sem Stop and Start. Outra tecnologia que no Brasil começa a ficar bem comum, principalmente com os carros da Toyota vindo aí, a Toyota investiu bastante em veículos híbridos, e aqui a gente tem uma foto do Prius, que é um dos principais veículos que a Toyota tinha até então. Hoje já tem o Corolla, mas até pouco tempo o Prius no mundo era um dos mais conhecidos, e ele é um veículo híbrido. Um veículo híbrido, nesse caso, veículo híbrido, ele é 100% abastecido com combustível, no caso gasolina. E no Brasil agora os novos carros já são flex, ou seja, você pode abastecer com gasolina ou etanol. Mas basicamente ele tem um motor clássico, a combustão interna, que produz energia elétrica. No eixo desse motor eu tenho uma polia que aciona um gerador elétrico, um motor elétrico, ele aciona um gerador elétrico para produzir eletricidade,
E essa eletricidade vai ser consumida num motor elétrico para impulsionar as rodas. O motor a combustão, normalmente, ele está ligado no eixo de transmissão das rodas, então o sistema funciona da seguinte forma: 100% da energia que o carro consome vem do combustível, seja gasolina ou etanol. Esse combustível é queimado, ele vai acionar as rodas e, por meio de um gerador, carregar a bateria. Em determinados momentos, eu vou usar parte dessa energia da bateria para impulsionar um motor elétrico, por exemplo. Então, em determinados momentos, eu posso, inclusive, desligar o meu motor a combustão e rodar somente com o meu motor elétrico com uma potência mais reduzida. E no momento que eu preciso de mais potência, os dois motores podem trabalhar em conjunto para acionar a tração nas rodas do veículo. Esse sistema ele é mais econômico porque ele faz o motor a combustão trabalhar no máximo rendimento que ele pode trabalhar. No motor a combustão clássico, ele trabalha numa faixa de rotação e torque conjugado muito variado. Eu tenho um motor trabalhando ali de 900 RPM até 4.000 RPM no motor a gasolina, 4, 5, até um pouco mais, dependendo do carro. E eu não tenho um ponto ótimo de operação do motor, um ponto de máximo rendimento do motor, porque ele tem que trabalhar em várias faixas de operação, de conjugado e rotação. Quando eu tenho esse sistema híbrido, eu posso trabalhar o meu motor muito próximo do máximo rendimento. E os picos de potência ser absorvidos pelo meu gerador e pelo meu motor elétrico. Inclusive, em alguns sistemas híbridos, eu não tenho dois componentes separados. A maior parte usa somente uma máquina elétrica que ora funciona como gerador, ora funciona como motor elétrico. Ora ele absorve a energia do meu motor, ora ele entrega essa energia para o meu sistema de transmissão, tá bom? E uma vez que o meu motor trabalha com melhor rendimento, ele vai conseguir emitir menos CO2. A gente vê facilmente um carro híbrido rodando mais de 20 km com litro de combustível. Um carro ali que pesa vou falar do puramente elétrico na próxima slide, Reinaldo. A gente vê um carro híbrido que não é plug-in, né, que roda só com combustível, passando dos 20 km por litro de combustível facilmente, ele 20, 22, principalmente, e aí a gente vê uma característica interessante, o melhor consumo desse tipo de veículo é na cidade, que você roda com uma velocidade mais baixa do que na rodovia, ok? E, logicamente, o veículo híbrido ele tem sistema stop and start, que é clássico nesse tipo de veículo. Uma característica desse tipo híbrido, né? A gente pega um Toyota Corolla, que acho que é a novidade agora no mercado brasileiro, principalmente. Ele tem uma autonomia, ele até anda no modo puramente elétrico, mas a bateria dele é pequena, ele roda no máximo uns 4 km no modo puramente elétrico. E aí surge um veículo que eu acho que é o ideal aqui pelas condições brasileiras e de tecnologia ainda, que é ideal não, né? Um bom veículo, digamos assim, que é o veículo plug-in. O veículo plug-in ele consegue ser abastecido por combustível, mas eu consigo abastecer ele diretamente com eletricidade. Ele tem uma tomada e um carregador especial para essa tomada, logicamente, que eu consigo ligar na rede elétrica da minha residência, por exemplo, ou numa estação de recarga rápida, num posto de combustível, num posto de conveniência, por exemplo. Aqui no trajeto Rio-São Paulo, eu tenho um monte de postos de gasolina que já tem carregadores rápidos para carros elétricos. Esse carro ele tem uma autonomia de bateria muito mais importante que anteriormente. O veículo puramente a gasolina, ele roda ali, se eu desligar o modo gasolina, né, deixar no modo elétrico, ele vai rodar uns 4 km. Esse aqui tem uma autonomia média de mais ou menos uns 60 km no modo elétrico. Depende do fabricante, depende da autonomia que aquele fabricante deu para aquelas baterias. Então ele tem um conjunto de baterias muito maior, para conseguir rodar até 60 km no modo puramente elétrico. E aí você pergunta, se a bateria acabar, o que faz? Ele também tem um motor a combustão ligado a um motor gerador no próprio eixo do veículo. Então, na hora que acabar a bateria, ele pode rodar no modo
híbrido que a gente acabou de falar, ok? Inclusive, você pode rodar, escolher o modo que você vai rodar. Mas por que a gente prioriza o modo elétrico? Porque a eletricidade ela é muito mais barata do que o combustível. É mais ou menos uns 5 vezes mais barato rodar no modo elétrico que no modo a combustão, por exemplo. Então, num trajeto que eu gastaria R$ 100 para fazer, ou seja, vamos pensar que eu gasto R$ 100 para ir e voltar no Rio de Janeiro, talvez. Se eu for no modo elétrico, eu vou gastar cerca de R$ 20 para ir e voltar no Rio de Janeiro. Uma desvantagem desse tipo de veículo que a carga das baterias ainda é relativamente lenta em relação a colocar combustível no tanque do carro. E essas baterias dão um peso extra para o carro. Um veículo plug-in vai pesar, enquanto um carro normal pesa ali uns 1.500 quilos, um veículo já plug-in já deve passar das 2 toneladas, ok? Se ele for puramente elétrico, aí vai para umas 2,5 toneladas, porque as baterias pesam muito, tá bom? Que mais que eu posso falar? A desvantagem do veículo plug-in é que a carga é demorada. Se eu estiver na minha residência com um carregador não tão rápido, para dar uma carga total nessas baterias, vai gastar umas 8 horas. Eu tenho que deixar o meu carro carregando durante a noite, tá bom? Numa estação de carga rápida, nesses postos de conveniência, eu vou conseguir uma 80% de carga em 2 horas e meia, mais ou menos, tá bom? Então, uma carga lenta. A engenharia está trabalhando para a gente ter uma carga mais rápida. Já tem alguns protótipos que estão conseguindo uma carga de 80% em cerca de 15 minutos, o que vai viabilizar bastante o uso desses carros no modo puramente elétrico, que é esse próximo slide. O modo puramente elétrico, respondi sua pergunta, Reinaldo. Esses veículos plug-in, que tem uma autonomia interessante aqui, alguns já são vendidos no Brasil. BMW tem, a Toyota está vindo com o RAV4, que é plug-in, a Volvo já tem veículo que é plug-in, e a própria Toyota diz que vai ter veículo plug-in. O Compass, a próxima geração também vai vir no plug-in. O Leaf está vendendo o puramente elétrico, que é esse aqui. O Leaf da Nissan. A próxima geração é o veículo 100% elétrico. Ele não recebe combustível fóssil, né? Ele não recebe nem etanol, nem gasolina, nem diesel para estar locomovendo. Você tem que carregar necessariamente por meio de eletricidade. Então é um carro bem... falando do ponto de vista de engenharia elétrica, ele é bem simples. Você tem uma energia que chega no carro, ele carrega a bateria e usa essa energia diretamente no motor do veículo. Pode ser um motor de indução ou um motor de alto rendimento, que é um motor de ímãs permanentes, um brushless DC, que também é utilizado. Então, quando você pisa no acelerador do carro, ou você regula a velocidade do carro com algum sistema automático, ele vai acionar um motor elétrico. Uma grande vantagem que eu tenho no motor elétrico é que eu consigo 100% do meu torque em qualquer faixa de rotação. Eu consigo entregar 100% da potência do meu veículo em qualquer faixa de rotação. Então, se você pensar em esportividade desse tipo de veículo, ele é muito gostoso de dirigir, porque você tem um torque, um alto torque em toda a faixa de aceleração do veículo. Ao contrário de um veículo de combustão, que eu programo um torque máximo em determinados momentos do carro. Então, às vezes ele está xoxo a 1.000 RPM, ele melhora em 2.000 RPM, depois piora em 3.000 RPM. Num carro elétrico, não. Tá bom? O grande problema do carro elétrico é realmente as baterias. Hoje a gente tem carros elétricos com autonomia que está variando de 150 a 600, alguns fabricantes estão prometendo 800, mas fica um pouco só no papel isso. Acho que a gente tem ainda uma autonomia que está chegando só a 600 quilômetros, e eu tenho uma bateria de alto custo e alto peso. Eu estou falando ali de pelo menos 200, 300, até 400 quilos, dependendo do veículo. Hoje a gente tem até picapes, grandes picapes nos Estados Unidos,
movidas a 100% eletricidade, então você tem um alto peso e um alto custo no veículo, tá bom? Uma vantagem também é que o centro de gravidade desses carros é baixo, então aquilo que a gente fala, ele é mais grudado no chão, isso facilita muito a condução. Esquece câmbio de marcha, a gente não tem mais necessidade de ter um câmbio, nem automático, nem automatizado, nem manual nesse tipo de veículo. Você tem um botão que manda ele para frente e outro que você manda ele para trás, é só isso, tá bom? E você tem uma vida útil das baterias também, assim como você tem uma vida útil da bateria do seu celular, você tem uma vida útil dessas baterias. E como a bateria ela é muito grande, é um custo considerável esse tipo de bateria. Algumas montadoras estão pensando, inclusive, de alugar a bateria para você pagar uma mensalidade ou por quilômetro rodado ou mensalmente ali para você utilizar a bateria de forma emprestada, digamos assim. Os fabricantes estão, como eu disse, estão melhorando bastante a bateria, principalmente a durabilidade delas, a autonomia e o custo delas. Principalmente a Tesla e a Volks estão falando que a gente vai ter o novo Fusca, inclusive já foi lançado, já está sendo comercializado, a Volkswagen prometeu um novo Fusca, um novo carro popular 100% elétrico. Tá? Algumas funções interessantes, eu considero a mais interessante, são as funções ADAS, que é Advanced Driver Assistance System, ajuda de condução inteligente e autônoma, ok? E a gente vai de ajuda de condução desde o sensor de estacionamento, que evita com que o motorista bata em algum obstáculo, seja na parte traseira do veículo, na frente do carro. A gente pode falar de câmeras internas e externas, mesmo aquela câmera que ajuda o motorista a estacionar, é um sistema de ADAS, mas eles costumam ligar mais o ADAS às câmeras de pilotagem automática do carro. E aqui eu não estou falando de funções do futuro, isso aqui são funções atuais, que vendem inclusive em carros aqui no Brasil. Eu tenho uma câmera que fica filmando 100% o que está acontecendo na frente do carro. Eu tenho sistemas de radar o sistema de ultrassom de baixa intensidade para detectar objetos próximos ao veículo, principalmente que é usado no sensor de estacionamento, e eu tenho uma câmera radar de alto alcance, que consegue verificar objetos no raio de 100 até 200 metros de distância do veículo, tá bom? A direção elétrica ativa é o outro componente importante do ADAS, a direção elétrica é o que substituiu a direção hidráulica. A direção elétrica ativa é a que consegue virar o veículo em função de algum pedido que venha do próprio veículo, tá bom? E outro hardware interessante também é a questão de câmera infravermelho, principalmente para condução à noite do veículo, com baixa luminosidade. Como que funciona uma função ADAS? Por exemplo, aqui a gente tem uma função ADAS que está identificando os carros que estão à frente, inclusive está demarcando os veículos da frente. Um sistema, uma câmera de uma boa definição e principalmente com bastante software de inteligência artificial, você consegue identificar o que tem na frente do veículo. Você consegue identificar uma placa, você consegue identificar um pedestre, você consegue identificar vários veículos, você consegue ver as linhas que estão aqui no chão. Então, um carro que só tem essa câmera aqui, ele consegue dar um alerta de proximidade, ele consegue te dar um alerta quando você começa a sair da faixa que você está na rodovia sem ter dado seta antes. Ele consegue frear o carro de forma de emergência, né? Se por acaso você se aproximar de um pedestre, ok? Isso somente com uma câmerazinha aqui e um pouco de inteligência artificial em relação a isso. Ele consegue pilotar um carro de forma automática? Eu digo que ele poderia pilotar, mas o sistema não tem redundância. Para você entregar
a sua direção para o carro fazer sozinho, você tem que ter redundância. Então ele trabalha junto com o radar frontal do veículo para você ter redundância e aí sim você conseguir pilotar o carro de maneira autônoma. Com apenas uma câmera e um radar, você já consegue ter um controle de velocidade adaptativo. Ele verificar a velocidade, você programar a velocidade, por exemplo, 100 km por hora numa rodovia. E se ele vê que tem um veículo na frente, ele mantém a velocidade de segurança daquele veículo. Se o veículo sai da sua frente, ele volta à velocidade que você tinha programado. Ok? Esse carro, por exemplo, pode ver as placas que estão na rodovia e regular a velocidade automaticamente em função daquela placa. Tá bom? Isso somente com esses dois. Ele vai conseguir fazer curva sozinho? Se ele não tiver a direção elétrica ativa, não. Mas com a direção elétrica ativa, ele já começa a visualizar, ele já consegue ter ação na direção do veículo. Então ele pode não somente acelerar e frear o veículo, mas ele também pode virar o veículo em virtude das faixas que eles estão vendo aqui no chão da rodovia, no asfalto da rodovia. Reinaldo tinha perguntado se o Leaf está vendendo. Está vendendo, vende pouco, mas vende. É muito caro o Leaf. O Prius no Brasil só plug-in. É mais ou menos a faixa desses carros, dos carros elétricos é mais ou menos essa, seja BMW, a Renault está vindo um pouco mais forte agora, com um carro 100% elétrico no Brasil, a BMW está vindo mais forte, eu tenho muitos ainda plug-in, mas 100% elétrico, mais a Renault, a Nissan médio, a gente tem a Jaque está com uma política de vir muitos carros elétricos, inclusive a picape da Jaque, que o Reinaldo estava colocando ali. A GM, General Motors, Chevrolet no Brasil também tem um carro elétrico que é vendido também. Tá? E aí você pergunta, a gente vai conseguir eu entrar minha família lá de Uberlândia, eu vou conseguir entrar no meu carro, programar, quero ir para Uberlândia, com um comando de voz, deitar o banco para trás, dormir até lá. Isso é um pouco complicado. Vamos às fases que a gente está. A gente teve a primeira fase da direção autônoma, ou chofer autônomo do veículo, que é a parte de cruise control adaptativo. O cruise control adaptativo é o carro acelerar e frear em função do veículo da frente. Uma tecnologia relativamente simples que está num monte de veículos, que você tem a câmera aqui no para-brisa, mais um radar, que normalmente eles colocam atrás da placa ou atrás do símbolo da montadora, que eu acabei de falar. Quando a montadora quer economizar o radar, ele coloca a função de forma limitada, ele só freia ou avisa de algum objeto na frente, mas enfim, o ACC, ele existe já. Ele pode frear de maneira automática, ele pode detectar as linhas da rodovia. A segunda fase, mas o motorista tem que estar aqui com a mão no volante, é só uma ajuda que ele tem a mais ali. Na fase 2, que ela também já existe em alguns veículos, a gente já tem o City Park do modo 4. O modo 4, o cliente não precisa nem estar dentro do carro para fazer as manobras, mas simplesmente antes da vaga você aciona o City Park, você passa pela vaga, ele faz a medição da vaga e o carro estaciona sozinho naquela vaga de estacionamento. Ele vai virar o volante e acelerar o carro de maneira automática. Tá? Ele consegue, em uma determinada rodovia, virar o volante de maneira assistida. Então, a câmera que está aqui no para-brisa, ele verifica onde estão as faixas da rodovia, ele vai virar o volante de maneira automática. Ele consegue até ter uma visão noturna melhor. Eu tenho um pedestre que está passando, eu estou numa rua escura à noite, e um pedestre passa na frente do carro. Ele vai conseguir destacar aquele pedestre até frear o carro de maneira automática, ok? E eu tenho uma câmera que fica filmando o motorista. Por quê?
O sistema, ele não consegue ser 100% preditivo, ele não consegue adivinhar tudo, todas as possibilidades que existem numa rodovia, no trânsito, todas as possibilidades existentes. Por exemplo, você está trafegando numa rodovia e aqui no Brasil a gente sabe que as rodovias não são bem sinalizadas. De repente a faixa que está pintada no chão, a tinta está apagada. O carro vai dar um alerta e o motorista que estava com as mãos soltas do volante, o motorista nessa segunda onda aqui não precisa estar com as mãos no volante, a gente chama de hands-off, ele vai ter alguns segundos para pegar a direção e continuar a condução. Então, o carro está filmando tudo o que acontece ali na frente dele. Se por acaso tiver uma condição ali que ele não consegue fazer ou prever o que vai acontecer, ele vai devolver a direção para o motorista. Ele vai dar um alerta e vai devolver a direção para o motorista. E uma câmera justamente está filmando o motorista para não deixar ele dormir. Se por acaso ele começar a piscar o olho, for conversar com o passageiro do lado, abrir o smartphone, ele vai dar o alerta e vai devolver a direção para o motorista. Tá? Isso aqui é o hands-off. Vários carros já estão hoje no hands-off. Você tem o chofer automático em determinados veículos ali. Não veículos populares, veículos mais caros ali. A Volvo tem, a Chevrolet tem, a Tesla está trabalhando bastante nesses veículos hands-off. Ok? O próximo passo, que hoje ainda não é comercial, a terceira fase seria o eyes-off. Eyes-off seria eu entrar no meu veículo, começar minha condução e desligar os meus olhos. Significa eu posso ler um livro, ler um jornal, eu posso conversar com o passageiro do lado, olhando para ele, eu posso ver um filme durante o meu trajeto. Isso aqui é o eyes off. Eu tenho algumas tecnologias que estão em desenvolvimento e eu acredito que muito em breve essas tecnologias já vão estar de maneira comercial, ok? Alguns fabricantes, principalmente a Tesla, ela tende a tentar lançar tecnologia antes dos fabricantes, de uma maneira às vezes não tão madura, mas muito em breve essa tecnologia que até quando eu trabalhava na montadora já estava começando a ser testada, ela já acontecia e já funcionava muito bem. A quarta fase, que eu acredito que a gente deva demorar muito tempo para atingir, é o mind off. Mind off é desligar a mente. Significa que eu posso entrar no meu carro e dormir. Que o meu carro consegue prever 100% o que vai acontecer na minha frente. Por que eu não posso dormir nessa condição aqui do eyes off? Porque eu não tenho sistema nenhum do mundo que garanta que vá me acordar se por acaso estiver numa situação de emergência. Ok? Eu posso jogar eu posso jogar pedra de gelo no rosto de uma pessoa que eu não garanto que ela vai acordar. Então, por isso que eu não posso deixar o motorista dormir em nenhuma condição. Esses carros aqui tem uma câmera filmando a face do motorista para não deixar que isso aconteça. Tá bom? Tem alguns estudos que falam que as crianças que estão nascendo hoje talvez não aprendam a dirigir, que eles vão pegar carros só dessas gerações aqui, principalmente em países de primeiro mundo ali, né? Primeiro mundo não, países mais desenvolvidos. Acho que não tem essa classificação primeiro e segundo mundo mais, né? Outra função bem interessante que as montadoras estão desenvolvendo bastante é o veículo conectado. Os fabricantes estão entendendo que tem um business, tem um negócio muito próspero em relação ao veículo conectado. E o veículo conectado, eu não falo só do Wi-Fi Zone ali, o carro com Wi-Fi, que na minha cabeça não faz muito sentido, porque um celular faz um serviço de roteador, assim como o que colocaram no carro, mas enfim. Mas eu estou falando de veículos realmente conectados, que você chegue na sua residência, a montadora hoje tem uma atualização de software, ele envia direto essa atualização de forma automática para o seu veículo, assim como você, quando está conectado na rede da sua casa, o seu celular atualiza todos os softwares, o seu carro também vai poder fazer isso, tá? Você vai ter uma comunicação car to car,
é uma comunicação entre carros. Por exemplo, você está numa rodovia e mais à sua frente tem um congestionamento, o carro da frente vai avisar para o carro de trás, que vai avisar para o carro de trás, para reduzir a velocidade porque tem acidente à frente. Ou tem uma condição perigosa de chuva na sua frente, ele já vai colocar na velocidade ideal para aquela condição, ok? Eles entendem também o negócio relacionado à internet. Eu que estou com um filho pequeno, por exemplo, eu estou passando do lado de um supermercado, vai aparecer uma promoção de fraldas ali no meu navegador e vai perguntar se eu quero ir até o supermercado para pegar esse pacote de fraldas que já vai estar até pronto me esperando ali, tá? Então eles entendem que a internet das coisas, ela já está trabalhando a favor nos nossos veículos. Então eles vão tentar vender a internet das coisas também nos veículos. É um novo business que as montadoras vão oferecer. Não só na parte de concessionária, olha, o seu carro está perto de fazer revisão. A concessionária já sabe quando é o momento de você fazer a revisão pela quilometragem do carro, ela já sabe os defeitos que tem no seu veículo e já vai te convidar e te oferecer uma promoção para você fazer a sua revisão em determinado dia. Isso já existe hoje, inclusive, tá bom? E outro business muito interessante é a nuvem, a famosa nuvem, né? Todo carro é uma central meteorológica, uma central com várias informações em tempo real. Quantas centrais meteorológicas, quantos carros a gente tem numa cidade? E quantas informações a gente pode ter na nossa nuvem de dados? E quais informações são interessantes e quais informações são comercializáveis? Então, o novo business das montadoras também é saber trabalhar essa nuvem de dados dos veículos. A gente está falando ali de alguns gigas de informações que vão ser enviadas de cada veículo para essa nuvem de dados que pode ser compartilhada com algumas empresas, por exemplo. Aqui a gente tem aqui a cidade conectada, os veículos conectados, onde eu tenho uma rede de informações justamente para gerenciar, por exemplo, o tráfego de uma determinada cidade. Então, se o meu veículo estiver conectado ao semáforo, por exemplo, eu posso manter uma velocidade constante de todos os veículos de uma cidade para sempre pegar os semáforos abertos, por exemplo. Isso é uma aplicação simples. Eu posso, em vez de somente ter a seta do veículo informando que ele vai virar para a direita, ele enviar informação para os veículos que estão à volta ali para indicar que o veículo da frente vai virar à direita. Ou que o veículo da frente teve uma parada brusca. Então eu não dependo somente da luz de freio ou da seta dos veículos para ter essa troca de informações. Isso vai acontecer de forma muito mais ágil, muito mais segura. E se a gente estiver falando de veículo autônomo, cada veículo vai poder rodar numa velocidade mais elevada em uma determinada distância cada vez menor, o que vai aumentar bastante o fluxo e a circulação nas grandes cidades. Mas esse Big Data que a gente está falando, ele tem um certo risco. Hoje a gente já vê alguns hackers que já conseguem hackear e achar brechas de segurança em alguns veículos. A gente teve alguns casos que foi reportados, né, de veículos que tinham uma conexão via celular e o hacker conseguia, através do celular do veículo, através de hackeando o celular do dono do veículo, inclusive ligar e desligar aquele carro. As montadoras estão trabalhando e gastando bastante dinheiro para que isso não aconteça, mas a cibersegurança, ela é uma coisa a ser trabalhada também. Outra coisa importante é a questão do veículo compartilhado. Quanto mais itens, principalmente eletrônicos, né, que a gente coloca nos nossos carros, maior é o preço, maior é o custo desses carros. Se um carro custa, vamos lá, 50 mil reais, eu já acho muito caro para um carro e acho que talvez a gente nem consiga comprar um carro 0 km nesse preço mais. Mas se a gente estiver falando num carro autônomo que custe 300, 400, 500 mil reais, é um custo muito elevado para um veículo. Então, as montadoras estão... E um veículo que normalmente fica a maior parte do tempo parado, né? Se a gente pegar
Vamos desconsiderar a pandemia, que eu já tive até que trocar a bateria do meu carro por ter ficado muito tempo parado. Normalmente a gente usa ali 1 hora do carro por dia, não mais que isso. Ou seja, 5% do tempo a gente está utilizando o veículo. Será que não seria mais interessante nesses casos a gente ter um veículo compartilhado? Um veículo que está disponível na rua, eu chego com o meu celular perto, ele desbloqueia, eu dou a partida e ele me leva para algum lugar? Inclusive, a Uber tem trabalhando bastante em veículos autônomos que justamente não precisariam nem de motorista para fazer os deslocamentos, tá bom? Transporte público sem motorista também é uma realidade em alguns casos. A gente tem metrô que funciona em grandes cidades sem nenhum manobrista, mas a gente vai começar a ver em breve ônibus sem o motorista, carros de aplicativo sem motorista, tá? E as smart technologies, o veículo inteligente, o veículo conectado, ele movimentou mais de 100 bilhões e tem uma oportunidade de marketing muito maior que esses 100 bilhões aqui. Justamente por novos produtos. Hoje a montadora não pensa só em vender o carro, ela pensa em alugar o carro, ela pensa em vender os dados que os carros estão gerando, ok? Ela pensa em vender o serviço de deslocamento e não só o veículo, o aço e o cobre e a borracha propriamente ditos. E para a gente estar encerrando aqui, algumas reflexões. A venda de carros elétricos bateu recorde no Brasil. A gente vai ter recorde atrás de recorde, né? Porque a tendência natural é que a gente use cada vez mais veículos elétricos. Então, até o final de 2020, o país aqui no Brasil deve chegar a mais de 40 mil veículos elétricos aqui no Brasil. Tá? Aqui eles estão incluindo também os veículos híbridos também, não é só puramente elétrico aqui, tá bom? E aqui eu coloquei uma reportagem falando da União Europeia, porque vários países na Europa, a Alemanha, a França e o último foi a Inglaterra, já decretaram que em 2030, 2035, máximo 2040, dependendo do país, eles vão abolir o carro a combustão. Eles estão pensando no meio ambiente, mas eu entendo que também desenvolver tecnologia. Eles estão obrigando os fabricantes a desenvolver carros elétricos para tentar ser novamente pioneiros de tecnologia em veículos elétricos, ok? Alguns países ali se eu não me engano, a Finlândia, já estão querendo proibir carro a combustão a partir de 2025, tá? E aqui mesmo no Brasil, algumas montadoras, aqui a gente tem a Volks Caminhões, a MAN, que fica ali no município de Resende, que já está desenvolvendo caminhões elétricos aqui no nosso país. Caminhão elétrico é uma realidade em vários países, mas mesmo aqui isso já está sendo desenvolvido. Veículos autônomos serão o futuro do transporte, não há dúvidas, desde ônibus, metrô ou mesmo veículos pequenos. A gente vê a Uber está trabalhando firme para desenvolver carros de aplicativo que vão ser sem motorista. A gente vê outros desenvolverem veículos para fazer entrega. Então, é um novo business sem dúvida nenhuma. A Honda, no Japão, já teve a permissão para produzir carros autônomos de nível 3. Então, se eles já pediram a permissão, eles já têm a tecnologia para isso, não há dúvidas, tá? E a eletrônica embarcada, aqui mais uma reportagem, representa cerca de 40% do preço de um carro novo atualmente, tá bom? Então, é para a gente pensar até onde que a gente vai chegar, quais são os novos business que a gente tem aí da tecnologia. Vou deixar a referência bibliográfica e meu contato. Eu queria falar muito mais para você, se deixar a gente fala a noite inteira, mas tem muita informação aqui, cada função é um mundo de informações aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, coloca no chat. O Gabriel tem uma dúvida. Professor, se quiser abrir o microfone para falar, tranquilo, tá?
uma dúvida com as direções inteligentes. Isso irá causar um desequilíbrio econômico, pois irá acabar com alguns empregos no mercado econômico. Irá se comportar em relação a isso. Vou explicar como eu falava para uns alunos de robótica. Se a gente pensar nas profissões, deixa eu tirar essa tela, vamos deixar minha cara para minha compartilhação, meu compartilhamento. Deixar só meu rosto aqui. Se a gente, uma explicação que eu dava em robótica, a gente tem que imaginar que mais da metade dos empregos que existem hoje não vão existir nos próximos anos. E isso é uma evolução natural. Isso é uma evolução que está acontecendo cada vez mais rápido, é verdade, mas isso é uma evolução natural. Da mesma maneira que se eu falar que a gente tem que construir uma barragem, uma hidroelétrica, sem usar nenhum trator, sem usar nenhuma tecnologia para gerar empregos, isso seria uma coisa legal. Isso seria, hoje, a gente vai entender que é desumano a gente fazer isso. Da mesma forma, eu entendo que um emprego repetitivo, digamos assim, vai ser encarado de forma desumana daqui a alguns anos. É porque a gente, à primeira vista, vou falar do ponto de vista da robótica. Quando a gente coloca um robô trabalhando para fazer solda numa montadora, ele, entre aspas, tira o emprego de umas 20, 30 pessoas. Ele faz um trabalho de precisão e de uma maneira muito rápida. Mas quantas pessoas acabam se acidentando por conta daquele robô? Ok? E aí você tem a transformação das profissões. A transformação das profissões é você empregar pessoas de uma maneira mais inteligente. Você não precisa empregar uma pessoa soldando um carro, tendo uma profissão de risco que vai gerar um acidente. Você pode empregar pessoas construindo robô, dando manutenção no robô. Você pode empregar pessoas projetando novos robôs de maneiras mais eficientes para aquilo ali trabalhar, ok? A todo mundo fala que a gente tem que gerar emprego, mas eu duvido que a gente gostaria de ir no caixa de um banco para pagar toda semana para pagar um monte de boletos. A automação, ela acontece na robótica, ela acontece no nosso smartphone, e o que a gente tem aí é a melhoria da qualidade de vida. O que tem que ser pensado e replanejado, talvez, aonde que a gente tem, o que a gente tem que estudar em relação às novas tecnologias, o que a gente tem que se adaptar. Será que realmente a sociedade precisa hoje trabalhar 40, 44 horas por semana para produzir o que ela precisava trabalhar há 20, 30 anos? Talvez o que a gente vai ter, eu acredito sinceramente que a gente vai ter uma melhoria da qualidade de vida. As pessoas vão ter trabalhos melhores, cada vez melhores, né? Usando tecnologia, e a gente vai ter mais tempo livre para desfrutar tudo aquilo que os robôs estão fazendo ali para a gente, né? Eu imagino um pouco mais o mais de forma filosófica do que da parte de tecnologia, Gabriel. Se você quiser falar, quiser abrir o microfone, fica à vontade também. Reinaldo, podemos dizer que a maior limitação dos veículos elétricos hoje é a bateria? Com certeza, é a bateria. Hoje é a bateria, a Tesla e a Ford ou a Volkswagen, se eu não me engano, eles conseguiram desenvolver uma bateria com um custo menor, que rodaria, acho que até 800 mil quilômetros, 800 ou 900 mil quilômetros, com a mesma bateria, né? E com autonomia de quase 800 quilômetros. Mas eu acho que eles vão conseguir quebrar essa barreira. A barreira da carga da bateria, o tempo de recarga da bateria, já está praticamente quebrada. Eles estão conseguindo recarregar as baterias de forma muito rápida. Quase o que aconteceu com os celulares, né? O pessoal que for jovem igual eu aí, né? Com
com mais de 30 vai lembrar aí dos celulares que a gente tinha lá da primeira geração, da década de 90, do início dos anos 2000, que a gente gastava quase a noite inteira para carregar o celular. E hoje, se a gente pega um celular com uma carga mais rápida, em 20 minutos ele já está praticamente carregado. Então, isso eles estão conseguindo fazer de uma forma bem parecida com os carros, de ter uma carga ali em alguns minutos, não é instantâneo igual encher um tanque de combustível, mas ali em 20 minutos, 30 minutos, ter uma carga de 80% da carga da capacidade. E aí você conseguir viajar por mais uns 400 quilômetros hoje. 12 horas de carga, você está falando do celular, né? Mas o carro elétrico tem uns que ainda são assim. Vamos falar dessa primeira geração de baterias aí. E a bateria dura, mas acaba tendo problema. Então, a bateria sim um limitador. Tá? Alguns países, principalmente na Europa, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, principalmente a Califórnia, estão incentivando bastante o uso de veículos elétricos. A França, por exemplo, ela paga um pouco do carro. Vamos pensar, você vai comprar um carro elétrico de 30 mil euros, a França te dá 5 mil euros para você comprar aquele veículo. Tá? Enquanto aqui no Brasil, se você vai comprar um carro elétrico, vou falar do imposto federal, né? O imposto federal, o IPI, o Imposto dos Produtos Industrializados, o carro 1.0 tem uma alíquota reduzida, até 1.6 tem uma alíquota intermediária, o carro 2.0 em diante tem uma alíquota e outros, 2.0 e acima de 2.0 e outros, tem uma alíquota cheia, se eu não me engano, se é 20% ou 25%. O carro elétrico está englobado na alíquota cheia, ele paga 20% a 25% de IPI. Tem alguns projetos de lei tentando baixar isso, aí até tirar o imposto de importação. Mas eu estou vendo projeto, e sair do papel até agora nada, né? Tomara que a gente tenha alguns incentivos. Em relação ao ICMS, que é um imposto estadual, alguns estados, se eu não me engano, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, alguns estados estão dando, e Mato Grosso, se eu não me engano também, estão dando isenções de ICMS e redução do IPVA anual, como se fosse do kit gás mesmo. Tem que manter o kit gás. Era uma solução. No Brasil, eles estão tentando emplacar uma outra tecnologia, que eu, inclusive, ia tentar no meu mestrado, eu vi na Unicamp que eles conseguiram, que é utilizar célula de hidrogênio para produzir a célula de hidrogênio à base de etanol para produzir eletricidade. Basicamente, em vez de você usar um hidrogênio numa célula combustível, você usa o etanol, que tem uma quantidade de hidrogênio muito grande. Em vez de você queimar num motor a combustão, você queima ele numa célula de hidrogênio para carregar a bateria. E aí, vamos falar, 1 litro de álcool você conseguiria rodar quase 30 quilômetros com o carro. Ia ser excelente, mas é uma tecnologia que tem que ser melhorada, né? O básico ela já existe, a teoria já existe, já tem algumas práticas, mas ela tem que ser melhorada. O problema é que poucos países no mundo produzem álcool em quantidade, igual o Brasil, né? Mas o Brasil não produz tanto, não. Ele está comprando álcool de milho. Também estão comprando álcool dos Estados Unidos, né? Acontece. Mas é uma tecnologia que daria para ser utilizada, né? Resolveria um dos problemas de limitação das baterias aí. E talvez fosse até mais ecologicamente correto, que a bateria tem um gasto energético muito grande para ser fabricada, uma poluição ambiental relativamente alta para ser fabricada também. É menos poluição que emissão de CO2. Eu vi uma reportagem hoje falando que para compensar o veículo elétrico, para ele ser ecologicamente correto, é só depois dos 80 mil quilômetros. Aí sim ele passa a ter uma emissão de CO2 menor do que um veículo a combustão, justamente pela fabricação da bateria. Alguém tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão quietos? Veículo autônomo, veículo conectado.
Célula de hidrogênio tem muita montadora boa aí, que ainda pesquisa muito sobre célula de hidrogênio, viu? Principalmente as japonesas, né? A Nissan, a Mitsubishi, a Toyota, a Honda. A Honda eu vi num salão do automóvel uma vez, também tinha um sisteminha, que era bem interessante, que ela produzia aquecimento para residência em lugares frios, né? Mais o hidrogênio para os tanques. Tem não foi abandonada essa ideia do hidrogênio ainda, tá? Vamos ver qual vai chegar primeiro. O que eu acho é que a tecnologia híbrida, que é um motor a combustão mais um motor elétrico, essa sim é uma tecnologia intermediária, que ela deve morrer, porque ela é muito complexa. Pensa num veículo, você tem ali motor a combustão que já dá muita manutenção, e o motor elétrico. Você vai ter a manutenção no motor a combustão, mais a manutenção do veículo elétrico, que é muito relacionado às baterias ali. Eu acho que o custo acaba sendo elevado. Num carro elétrico tem uma grande vantagem, a bateria é um limitador, né, e uma desvantagem que custa muito caro, mas eu não tenho muita manutenção, eu não tenho troca de óleo, eu não tenho, o desgaste do freio é muito menor, porque ele regenera energia, né, à medida que eu vou freando o carro, eu recupero energia para o meu gerador, para a minha bateria, né, o meu motor ali na roda vai funcionar como um gerador, ele vai recuperar essa energia, então eu tenho um desgaste muito pequeno de freio, eu não tenho troca de óleo, não tenho câmbio para dar problema, o número de componentes de um carro elétrico é muito menor que um carro a combustão, né? Quem aí tem carro a combustão aí, principalmente um pouco mais velho, sabe a quantidade de problema que dá e a quantidade de peça e pecinhas que tem num carro a combustão. Num carro elétrico é muito menor a quantidade de peças. O motor elétrico ele é muito robusto, construtivamente falando, e ele tem poucos itens de desgaste. No motor a combustão, não, tem vários itens de desgaste e alguns desgastam muito rápido, principalmente com a qualidade dos combustíveis que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu lembro de muito motor importado que a gente trazia da Europa e que rodava aqui e dava muito problema. Não precisa limpar o platinado, não precisa limpar o platinado, não. É ligado direto, tem o motor com uma caixa de redução fixa e direto para a roda do carro. Bateria, manutenção muito simples de fazer e o pouco de manutenção que tem, né? Eu como eletricista, falo que o que dá problema é a parte mecânica. Ok, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Aos poucos eles vão chegando no Brasil. A gente vê que na Europa ele já tem alguns países tendo atitudes um pouco extremas ali, né? Um pouco interessados em desenvolver tecnologia, em falar sobre o meio ambiente e proibindo o carro a combustão. Eu acho que isso também vai chegar no Brasil. Vai demorar um pouco mais, que a gente tem um país de dimensão continental, né? Mas isso vai acabar chegando aqui. E em breve a gente vai ter carros elétricos autônomos e conectados aí para todos os lados. Tá bom? Gabriel, você quer fazer o encerramento? Ou podemos nos despedir? Agradecendo ao Gabriel aí pela ajuda. Podemos sim. Nosso mestre de cerimônias. Lembrando que o senhor tem até 9 horas. Não, eu acho que por agora, acho que já foi suficiente aqui. Se eu me alongar mais aqui, eu acho que eu vou acabar ficando chato na apresentação. Tá bom? Obrigado pela participação aí, tá, pessoal? Muito boa mesmo. Obrigado, Vini. Vini deve ser Vinícius. Obrigado, Lucas. Então, só vou esperar o pessoal sair para poder encerrar.
Tá ok, então. Obrigado pela participação aí. Valeu, José. É uma apresentação geral aí, tá bom? A ideia é ser uma apresentação mais superficial, não aprofundar nos itens. Valeu, Rodrigo. Vou parando a gravação.